Algo está acontecendo agora, bem acima de nós, e quase ninguém está prestando atenção. Enquanto o mundo discute política, economia e tecnologia, um visitante vindo de fora do sistema solar cruza silenciosamente a órbita de Marte. Seu nome: 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Mas há algo diferente nele, algo que fez até os astrônomos mais céticos franzirem a testa. Desde o dia 25 de setembro de 2025, o 3I Atlas foi atingido por uma ejeção de massa coronal, uma explosão solar poderosa o suficiente para alterar qualquer corpo gelado no espaço. Mas, contra todas as expectativas, ele não reagiu como um cometa. Nada de cauda brilhante, nada de fragmentação. Em vez disso, manteve uma anticola voltada para o Sol, um comportamento completamente anômalo. E agora, 3 de outubro de 2025, o objeto se aproxima de Marte a menos de 0,2 unidades astronômicas, cerca de 30 milhões de quilômetros, movendo-se a 60 km por segundo, podendo atingir 68 km/h até o fim do mês. Mas há um problema, um grande problema. Neste exato momento, o governo dos Estados Unidos está paralisado. Sites, servidores, centros de dados e até os painéis de missão da NASA estão fora do ar. As contas oficiais que costumam publicar atualizações sobre objetos próximos da Terra estão congeladas. E tudo isso acontece justamente quando um dos corpos mais estranhos já observados passa ao lado do planeta que mais estudamos. Coincidência? Talvez. Mas o timing é, no mínimo, curioso. Sem acesso direto às plataformas da NASA, a comunidade científica se apoia, agora, em observatórios independentes e nas sondas operadas por outras agências, principalmente a ESA, a Agência Espacial Europeia. Eles programaram uma série de observações com as sondas Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, atualmente orbitando Marte. É dessas espaçonaves que esperamos as imagens mais próximas do 3I Atlas. E, se as previsões estiverem certas, essas imagens podem revelar algo que ainda não compreendemos. Enquanto isso, da Terra, o brilho do Sol encobre completamente o objeto. Mesmo telescópios como o James Webb e o Hubble, que o registraram em julho e agosto, agora nada podem ver. O Atlas está mergulhado na luz solar, invisível, inalcançável, silencioso. Por isso, Marte se torna nosso único ponto de observação real. E então, algo inesperado acontece. Um rastro luminoso aparece nas imagens enviadas pelo rover Perseverance, captadas em 2 de outubro. Minutos de dados mostram um objeto riscando o céu marciano. Um traço que não segue o movimento natural das estrelas, nem qualquer artefato conhecido das câmeras. O registro foi descoberto por uma usuária no X, antigo Twitter, chamada Drew, e rapidamente chamou a atenção dos cientistas. O movimento é real, consistente e diferente. Seria o 3I Atlas. A distância e a direção coincidem. A velocidade também. Se for mesmo ele, então acabamos de observar um objeto interestelar cruzando o céu de outro planeta. Algo nunca visto antes. Nem nas missões Voyager, nem em Oumuamua, nem em Borisov. É um momento sem precedentes na história da astronomia moderna. Mas há algo ainda mais inquietante. Ninguém sabe o que ele é. Na manhã fria de 2 de outubro, enquanto o sol nascia entre dunas avermelhadas, o Perseverance capturou um traço branco e fino cortando o céu marciano. O vídeo bruto mostrava 9 minutos de exposição contínua. As estrelas se moviam como esperado, mas aquele traço não. Ele seguia outra direção, outra velocidade, aparecendo em todas as capturas. Nada de reflexos, nada de interferência. Astrônomos começaram a comparar as coordenadas do rastro com as efemérides do 3I Atlas. A coincidência era impressionante. No momento do registro, o objeto passava exatamente sobre a cratera Jezero, onde o Perseverance opera. O ângulo e a altitude batiam, e a velocidade aparente, cerca de 60 km/h, também fazia sentido. Mas a forma do rastro era diferente de tudo.
Não apresentava brilho de meteoro, nem pluma de poeira. Era uniforme, linear, limpo, como se fosse um corpo sólido refletindo luz solar direta, talvez metálico. Mas essa é uma palavra que a ciência evita cuidadosamente quando o assunto é um corpo interestelar. As análises seguintes foram ainda mais estranhas. Antes da ejeção solar, o Atlas exibia um brilho verde, resultado da emissão de carbono diatômico C2, típico de cometas. Mas depois do impacto, nada mudou. Nenhuma cauda, nenhuma fragmentação. Ele parecia indiferente ao Sol, estável, rápido, sem sinais de evaporação. A coma, a nuvem difusa que envolve a maioria dos cometas, mantinha-se compacta, cerca de 700 mil quilômetros de diâmetro, metade do tamanho do Sol. Mas era quase invisível no espectro visível. Somente o infravermelho mostrava o que parecia ser uma estrutura energética ativa, vibrando em torno do núcleo. Quando as imagens do Perseverance vieram à tona, os fóruns de astronomia explodiram. Uns diziam ser detrito orbital de Marte, outros, interferência solar. Mas nenhuma hipótese se sustentava. O rastro era demasiado perfeito, simétrico e consistente. E então, a pergunta mudou. Não era mais, o que é o 3I Atlas? Mas sim, o que ele está fazendo aqui? Enquanto isso, os servidores da NASA permaneciam fora do ar, sem comunicados, sem atualizações, apenas o eco das análises independentes. O 3I Atlas continuava se movendo, rápido, rumo ao periélio, previsto para 29 a 30 de outubro de 2025. Se sobreviver, cruzará a vizinhança de Júpiter, onde a missão JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, realizará novas observações. Mas os dados só chegarão à Terra em fevereiro de 2026, após o bloqueio solar. O mistério crescia. O 3I Atlas não parecia um cometa comum. A ESA o chamava de cometa interestelar, mas reconhecia. Ele não se comporta como um, sem ejeções visíveis, sem cauda gasosa, apenas uma coma compacta e polarizada, reagindo de modo estranho à luz solar. De 3 a 6 de outubro, as sondas Mars Express e ExoMars TGO foram reorientadas para registrar a aproximação máxima do Atlas. Logo depois, a JUICE observaria sua passagem perto de Júpiter. Enquanto isso, a China e os Emirados Árabes também mobilizaram suas missões, Tianwen-1 e Hope, para observações ópticas e espectrais. O planeta inteiro tentava olhar o mesmo ponto do espaço, enquanto a principal rede científica do mundo permanecia offline. Grupos independentes tentavam rastreá-lo da Terra, mas o brilho do Sol o encobria completamente. Mesmo telescópios de alta potência mal conseguiam distinguir o sinal do ruído. Relatos descreviam variações súditas no brilho, um albedo irregular, como se o objeto tivesse superfícies facetadas, refletindo luz de modo controlado. Um comportamento geométrico, quase intencional. O 3I Atlas parecia absorver e refletir a luz de forma precisa, repetitiva, a cada 43 segundos. Os pulsos de brilho eram constantes, demais para serem aleatórios. Talvez rotação rápida, talvez algo mais. Alguns astrônomos lembraram que Oumuamua também exibiu variações periódicas, mas nunca com tamanha precisão. E o mais curioso, o Atlas veio da mesma região do céu onde, em 1977, foi captado o lendário sinal WOW, com apenas 9 graus de diferença. Coincidência? Talvez, mas suficiente para reacender o alerta. As medições indicam que o Atlas brilha por conta própria, emitindo radiação ultravioleta ativa, como se gerasse energia internamente. Nenhum modelo natural explica isso. Agora, o tempo está se esgotando. O Atlas se aproxima do alinhamento com o Sol. Em menos de 72 horas, ele ficará invisível novamente, engolido pela luz solar. O último pacote de dados da Mars Express chegou às 04h32 do dia 5 de outubro. Depois disso, silêncio. O 3I Atlas desapareceu atrás do Sol, invisível,
inalcançável, misterioso. As análises finais foram claras. Ele não se comporta como nada que já observamos antes. Sem ventos de gás, sem ejeções de poeira, sem degradação térmica. Mesmo após o impacto solar de setembro, permaneceu intacto. Sua refletividade variável e o pulso preciso de 43 segundos continuam sem explicação. Os modelos divergem, mas todos concordam num ponto. O Atlas é anômalo. Durante a paralisação do governo do Sério, mais de 1,5 milhão de funcionários ficaram inativos, incluindo técnicos e operadores da NASA. Nenhum canal oficial divulgou imagens. Enquanto isso, a Europa, a China, os Emirados e observadores independentes forneceram todos os dados disponíveis. E talvez esse seja o verdadeiro impacto do 3I Atlas. Não apenas o que ele é, mas o que ele revelou. A fragilidade das nossas redes, a dependência política da ciência e a urgência da cooperação global diante do desconhecido. O Atlas seguirá sua rota até meados de novembro, antes de desaparecer nas profundezas do espaço, rumo à constelação de Sagitário. A essa altura, estará a mais de 800 milhões de quilômetros do Sol. Mas as perguntas permanecerão. O que realmente é o 3I Atlas? Um fragmento de gelo vindo de outra estrela? Um corpo exótico com composição desconhecida? Ou algo que ainda não temos palavras para descrever? A verdade, por enquanto, é simples e desconfortável. Nós não sabemos. E talvez seja isso que torna essa história tão importante, porque pela primeira vez na história, observamos um objeto interestelar a partir de outro planeta. E mesmo com toda a nossa tecnologia, a única resposta honesta que temos é o silêncio. O 3I Atlas está partindo. Mas o que ele deixou para trás pode mudar tudo o que pensamos sobre o espaço entre as estrelas. E se essa história te fez olhar o céu de um jeito diferente, não esqueça de se inscrever, porque na próxima investigação, vamos ainda mais fundo nas forças que moldam o sistema solar e nas coincidências cósmicas que parecem coincidência demais. Observar, questionar